Será que você está se masturbando demais? Existe algum risco que você está correndo? E como reconhecer essa situação? Como corrigir esse problema? Sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico urologista, especialista em saúde sexual masculina e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre masturbação. Será que você está se masturbando demais? Quais são os riscos que você corre ao se masturbar demais? E existe algum meio da gente conseguir corrigir esse problema? Fica comigo até o final e se você gostar do conteúdo, considere se inscrever aqui no meu canal e curtir esse vídeo também. Quando a gente vai falar sobre a masturbação, é um assunto muito polêmico. Tem gente que vai falar que é certo, tem gente que vai falar que é errado. Eu vou procurar me ater aqui aos conhecimentos técnicos que eu tenho, longe de querer dizer aquilo que é certo e aquilo que é errado para todo mundo aqui. Mas o fato é que homens e mulheres acabam recorrendo à prática da masturbação por diversos motivos. Você pode querer ter prazer durante o que seria o prazer na relação sexual, você quer um momento ali de relaxamento, você quer um autoconhecimento, enfim, os motivos para você praticar a masturbação são múltiplos, são diversos. O fato é que organicamente a masturbação ela promove a liberação de algumas substâncias no nosso organismo. As endorfinas e também a dopamina, que é aquilo que vai gerar o prazer que você sente após a prática da masturbação e que se assemelha ao prazer que se tem durante uma relação sexual. Falando aqui do fator masculino, não é? A prática da masturbação ela vai exercitar também músculos que são importantes para as nossas ereções, os músculos do assoalho pélvico, que são importantes para a ereção e também para o controle da nossa ejaculação, controle urinário. Tem uma playlist aqui no canal onde eu falo só sobre esse tipo de exercício. E aí, quando a gente entra no assunto de masturbação, existem muitos mitos também que se falam sobre esse assunto. Tem vídeo aqui no canal que fala sobre isso também, como cegueira, crescimento de pelo nas mãos, depressão, enfim, um monte de coisa que se fala a respeito da masturbação. E uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal e também no consultório é sobre a frequência de masturbação. Doutor, eu me masturbo com X frequência, X vezes ao dia, X vezes por semana. Qual é a frequência ideal? Será que eu tô viciado na masturbação? Será que eu tô praticando demais? E se eu tiver, que risco eu tô correndo? O que eu posso fazer para não acontecer isso na minha vida? É sobre isso que eu queria me ater no restante, nessa metade aqui do vídeo. Então vamos começar falando sobre o número, né? Qual é o número ideal aí, ou o número normal, vamos dizer assim, de prática da masturbação? Isso a gente não tem um dado na literatura que ajude a gente a responder essa pergunta. Por quê? Porque é um dado que depende muitas vezes de variáveis múltiplas, como por exemplo, idade. Quanto maior é a idade do homem, menor tende a ser a prática da masturbação. Relação sexual. Se você não tem um relacionamento fixo ou se você não tem práticas sexuais, a tendência é que o homem se masturbe com uma frequência maior. Libido, por exemplo. Se você está com a libido baixa, se você está com a sua testosterona mais baixa, pode ser que você não sinta tanta vontade de ter uma relação sexual e pode ser que você não se masturbe com tanta frequência. Aí muitos vão dizer assim, tá, mas não existe um número que eu possa me basear para eu saber se eu tô normal ou não? E eu queria passar mais ou menos uma média para você aqui. Geralmente a maioria, a grande maioria dos homens, isso com base na experiência que eu tenho no consultório, tem a prática da masturbação algumas vezes na semana, 2, 3 vezes na semana. Alguns homens têm uma frequência diária da prática da masturbação. Então essa seria uma frequência média da masturbação da maioria dos homens, pelo menos o que eu tenho de contato. Então aqui eu queria chamar a sua atenção para um primeiro dado. Primeiro, se você pratica a masturbação 2 vezes por dia, todos os dias na semana, esse no meu modo de entender já seria um ponto de alerta para a gente prestar atenção. Se você pratica mais de 3 vezes ou mais da masturbação diariamente, todos os dias, já seria um sinal de alarme de que você realmente está com uma prática excessiva da masturbação. Só que aqui vai um outro detalhe que é muito importante. A gente nunca analisa um número isoladamente, a gente sempre analisa um número e uma outra coisa associada que são as repercussões disso na sua vida. Então tem homem que tem uma prática ali de 2, 3 vezes, 4 vezes da masturbação diariamente e que esse homem começa a se sentir mais cansado, ele começa a se sentir meio culpado, ele pratica a masturbação muito mais por um desejo, um ímpeto ali de ter a prática da masturbação, mas ele, na verdade, ele não queria praticar a masturbação, ele se sente aquele meio frustrado, meio triste, meio depressivo com a prática da masturbação. Além disso, acaba sentindo também uma falta de energia, um baixo rendimento no trabalho, um baixo rendimento até mesmo no seu relacionamento, número de relações que esse homem
jovem acaba tendo diminui também, o que impacta no seu relacionamento. Então, assim, tão importante quanto a frequência são as repercussões que isso vai trazer para sua vida. E um outro indício aqui que vai indicar um problema é o fato de você não conseguir deixar a prática da masturbação. Tem homem que passa assim dias sem se masturbar e tá tudo bem. Agora tem homem que começa a se sentir incomodado, começa a se sentir ali como se algo estivesse faltando, como se você não se masturbar 3, 4, 5 vezes por dia, você não estaria completo, vamos dizer assim, você não estaria satisfeito ao final do dia. E afinal de contas, qual é o risco que você tem de você praticar masturbação excessivamente? A gente tem múltiplos riscos que podem ir desde um prejuízo no seu relacionamento e no seu trabalho, até mesmo sintomas depressivos que podem gerar ali como se fossem sentimentos de frustração, sentimentos de que você não consegue fazer nada além do que a relação sexual, pensar em uma relação sexual, algo que deixa muito a sua vida social muito comprometida. Então, se você está passando por uma situação como essa, eu queria te dar algumas dicas aqui de como você pode resolver esse problema. O ideal seria a gente tirar as fontes que levam você à prática da masturbação. Se você tem algum grupo de WhatsApp que vivem te mandando mensagens ali com conteúdos eróticos, se você está habituado a consumir muita rede social e nessa rede social o conteúdo que você assiste é um conteúdo que te leva à prática da masturbação, procure evitar esse tipo de conteúdo porque eles vão te levar de fato a praticar aquilo que você está querendo evitar no momento. Um outro ponto interessante é você procurar estar acompanhado de pessoas. Na maior parte das vezes, as pessoas que têm essa prática excessiva da masturbação são pessoas que vivem um relacionamento social mais isolado. Essas pessoas não têm um relacionamento com grupos de amigos, enfim, não se envolvem em atividades sociais. Então, isso é muito importante para quem quer se livrar ali da compulsão pela prática da masturbação. Uma outra dica que eu queria te deixar aqui é para você começar a procurar outras fontes de dopamina para o seu organismo. Como, por exemplo, você aprender um instrumento novo, você começar a praticar uma atividade física. Isso vai fazer com que você substitua a dopamina que você recebe ali com a prática da masturbação por outra via um pouco mais saudável. Se você está enfrentando dificuldade de ficar muito tempo sem se masturbar, procure ajuda profissional. Às vezes você atravessar esse caminho com alguém te orientando, te acompanhando, vai ser muito mais fácil do que você seguir esse caminho sozinho. Quando a gente fala sobre masturbação, existem muitos temas, muitos mitos a respeito desse assunto. Eu queria saber de você se você tem algum mito aí que você gostaria que eu desvendasse aqui e que ajudasse a esclarecer para você. Se tiver alguma coisa, deixa aqui nos comentários, assim como dúvidas também. E claro, se você chegou até esse momento aqui no vídeo, não deixa de se inscrever no canal e curtir esse vídeo também. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.